Oi, gente. Voltamos. Dessa vez nós vamos falar sobre a carta do Papa. A carta do Papa, também conhecido como Hierofante, tá vendo, ó? Nesse baralho mitológico aqui, nesse tarô mitológico, ele é conhecido como Hierofante. Essa carta é uma das mais reverenciadas do arcano maior, dos arcanos maiores, tá? E ela é a carta número 5. Por quê? Ela é uma carta que ela representa sabedoria espiritual, moralidade, representa as tradições. Essa carta simboliza o ensino superior, simboliza o aprendizado formal, as crenças religiosas. Se a gente puder observar essa carta, a gente vai ver que a imagem é de um líder espiritual. O líder espiritual, na verdade, é alguém que guia, né? Alguém que guia, que oferece conselhos morais. A pessoa que representa as normas, representa as convenções da sociedade. E, além disso, ele também é o intermediário entre o divino e o humano, né? Então, se a gente puder reparar essa carta do tarô, esse baralho mais tradicional, o Papa, ele é retratado como um homem velho, tá? Ele tá vestido com vestes religiosas, tá sentado num trono entre dois pilares, e geralmente ele segura um cetro, tá vendo? Um cetro triplo, tá vendo? Tanto nessa carta aqui quanto nessa carta aqui, ele é um cetro triplo, tá? Então esse cetro triplo simboliza sua autoridade espiritual, sua autoridade espiritual e temporal, né? Então, ele tem dois acólitos aqui, ó, ajoelhado, que na verdade são dois seguidores, vamos dizer assim, né? São dois discípulos, e esses discípulos, eles buscam a orientação e a sabedoria com esse Papa aí, tá? O Papa, se vocês puderem observar também, ó, ele usa uma coroa, tá vendo? E essa coroa dele é uma coroa, assim, que tem símbolos religiosos. Em alguns baralhos aparecem, assim, símbolos religiosos nessa coroa, né? Então, porque nesse caso está indicando que a posição dele como líder espiritual, alguém que detém o conhecimento sagrado, e ele, além disso, além dele deter, ele ainda transmite esse sentimento sagrado para as pessoas que procuram ele, tá? Porque, na verdade, o Papa, ele tá fortemente conectado, né, às tradições, à ordem estabelecida, porque ele é o guardião dos valores morais. Tá bom, gente? Então, a gente vai falar agora do Papa na Jornada do Louco. Então, na Jornada do Louco, que representa, né, que é o arquétipo do crescimento espiritual e pessoal de uma pessoa, o Papa, ele aparece como uma figura de mestre espiritual, conselheiro. Então, depois que o louco, né, que o louco encontra a energia estruturada e autoritária do imperador, ele se depara com o Papa. E o Papa oferece para ele ensinamentos espirituais, conselhos morais, a orientação sobre a importância de seguir tradições, de respeitar as normas sociais. O Papa, ele ensina o louco a importância da sabedoria coletiva, das estruturas espirituais, tá? Essa sabedoria coletiva e essas estruturas espirituais que já existem, ó, há muitas gerações. A presença do Papa na Jornada do Louco, então, é um lembrete que o desenvolvimento espiritual e pessoal, ele acontece o quê? Não acontece isoladamente, né? O louco, ele aprende que as tradições e as leis espirituais têm um papel fundamental no processo da evolução humana, né? Porque o Papa, ele guia. O Papa, ele vai guiando o louco nos momentos dele incerteza, vai oferecendo uma base sólida para o crescimento do louco, né? Então, o Papa sugere que, assim, ao longo da jornada, né, do louco,
ele deve buscar por mestres, deve buscar por conselheiros que possam compartilhar com ele a sua sabedoria e experiência que ele acumulou ao longo da vida, tá? Então, a gente falando do Papa na mitologia, o Papa na mitologia, esse arquétipo, né, do Papa, pode ser associado a figuras de poder espiritual, né, e sabedoria em diversas culturas da mitologia, né? Então, na mitologia grega, ele pode ser comparado a dois deuses, né? Uma deusa feminina chamada Hestia, que é a deusa sagrada do fogo, tá? Essa deusa foi muito respeitada, ela é muito respeitada pelos deuses, né? E pelos mortais também, isso dentro da mitologia. Porque essa deusa, ela representa a ordem sagrada do lar, dos rituais religiosos. Então, mas essa Hestia, ela não é uma figura dominante de liderança, né? Tipo Zeus, tipo Apolo, não é, cara. Ela simboliza respeito às tradições, o papel crucial nos rituais, na vida social, na vida espiritual, tá bom? Então, também o Papa, ele pode ser associado também a Hermes. E o Hermes, né? Porque Hermes, assim como o Papa, ele atua assim como um intermediário entre deuses e humanos. Hermes, ele é o mensageiro dos deuses, tá bom, gente? Ele é o mensageiro dos deuses, dentro da mitologia. E ele guia os espíritos dos mortos para o submundo. Então, ele simboliza a conexão entre os mundos espirituais e os mundos terrenos. Então, assim como Hermes, o Papa, ele serve como uma ponte entre o divino e o mortal, porque ele vai orientando os seres humanos assim em busca por entendimento e conexão com o sagrado, tá bom? Quando o Papa ele se apresenta numa leitura de tarô, ele nos chama a refletir sobre as nossas crenças, sobre as nossas tradições, convida a gente a buscar orientação espiritual, seguir regras, seguir sistemas de crenças mais estruturados. Então, ele nos convida a valorizar sobre a sabedoria ancestral, a aprender com a história, e ao mesmo tempo que ele nos lembra da importância do papel de guia que ele desempenha em nossas vidas. Quando o Papa aparece nessa jogada de tarô, ele traz a mensagem, ele fala muito, na verdade, ele traz a mensagem de orientação espiritual, de respeito às tradições. Ele sugere que o consulente deve buscar sabedoria nos sistemas, nas crenças estabelecidas, nas convenções sociais, tá? Ou até mesmo na orientação de um mentor e de um conselheiro. Porque essa carta, ela indica que o consulente pode sim se beneficiar ao seguir um caminho mais tradicional, ou um caminho que faça com que ele se conecte às suas raízes espirituais. O Papa, ele também fala sobre a ética, a moralidade, a importância de agir de acordo com os padrões estabelecidos. Ele aconselha, assim, que no momento de incerteza, é muito importante buscar a orientação de autoridades, figuras respeitadas, como mentores, professores, ou até mesmo líderes espirituais, tá, gente? Então, quando a gente está falando de amor, e está falando de relacionamento, o Papa, ele fala muito da importância de uma conexão sólida, baseada em valores compartilhados. Ele indica um relacionamento tradicional, assim, onde os papéis e expectativas, eles são bem claros e respeitados por ambas as partes, sabe? Então, em alguns casos, o Papa, ele pode simbolizar, assim, o casamento ou um compromisso formal, onde a relação é apoiada por normas sociais ou normas religiosas, tá? Então, mas também para aqueles que estão solteiros, o Papa, ele sugere que o consulente precisa de um parceiro que compartilhe com ele uma visão de mundo, né? Uma visão de valor, fala para a pessoa, né? Buscar uma união que seja baseada no respeito, que seja baseada na moralidade. Então, quando a gente está falando do Papa na saúde,
O Papa ele fala muito sobre a importância de confiar em práticas tradicionais, práticas convencionais. Ele sugere, ele fala que a cura pode vir de métodos já estabelecidos, métodos de, como assim? Exemplo, a medicina tradicional, tratamentos que seguem, que já seguem diretrizes bem claras, bem estudadas, né? Para não ficar com achismo, né? Com aquela medicina que não, aquelas formas de cura que não foram ainda provadas pela ciência, é isso que ele fala, né? Então, o Papa, ele encoraja o consulente a seguir conselhos médicos, a manter disciplina no tratamento da saúde dele, porque o Papa, ele é muito tradicional, sabe? Ele é extremamente tradicional. Então, se a gente for falar de um nível mais espiritual, o Papa também indica a necessidade de encontrar equilíbrio entre o corpo, a mente e o espírito. Dessa forma, como que vai fazer isso? Buscando orientação em práticas espirituais bem consolidadas, que isso é importante, como meditação e meditação ou oração, tá bom? Agora, quando a gente está falando das finanças, das questões financeiras, o Papa, ele sugere a necessidade de uma abordagem mais conservadora. Vocês estão percebendo que o Papa é muito conservador? O Papa fala muito de ser conservador. Então, surge a necessidade de uma abordagem assim mais conservadora, baseada em princípios éticos, porque ele indica que a consulente deve seguir práticas financeiras tradicionais, não ficar se aventurando em investimentos arriscados ou fora das normas, porque o Papa, ele sempre aconselha cautela. Ele sempre aconselha cautela, aconselha responsabilidade, e ele sempre lembra que o sucesso financeiro, ele deve ser construído com integridade, planejamento, tudo isso a longo prazo, tá? Porque o Papa, ele também pode indicar a necessidade de buscar conselhos com especialistas, ele fala muito disso, como contadores, consultores financeiros, tá bom, gente? Então, ele é muito tradicional. O Papa fala, não fica se arriscando, porque vai dar ruim, vai dar coisa ruim, tá? Então, a gente falando do Papa no trabalho, o Papa, ele simboliza a necessidade de seguir as regras de hierarquia. Tá vendo? Ele é muito tradicional. Ele representa, assim, um ambiente onde a conformidade, a disciplina são essenciais para o sucesso do trabalho, tá? Ele fala que a consulente, ela pode estar em uma posição onde é muito importante respeitar os superiores, seguir com a estrutura, organizacional da empresa, porque o Papa, ele também pode indicar a necessidade de buscar um mentor ou um guia profissional, né? Para obter sucesso na carreira da pessoa. Então, em algumas situações, eles falam que o consulente pode ser chamado, se ele seguir todas essas regras, né? Ele realmente pode chegar a ser chamado a ocupar um papel assim de conselheiro, né? Orientador no ambiente de trabalho, transmitindo todo o seu conhecimento, né? Experiência para outras pessoas. Nas questões familiares, o Papa fala muito sobre a importância de manter tradições, de agir com respeito e integridade. Ele sugere que os valores familiares precisam ser preservados para serem transmitidos para futuras gerações. Está vendo, gente? O Papa é muito tradicional, muito. O Papa indica um ambiente familiar onde o respeito pelas figuras de autoridade é fundamental, onde as normas e as regras desempenham um papel importante na vida cotidiana, né? Ele também pode sugerir a necessidade de se reconectar com raízes assim, familiares, culturais, raízes familiares, culturais, buscando orientação, suporte, né, nos valores já estabelecidos dentro da família, tá bom? Ele é muito tradicional. Como toda carta do tarô, tem seu lado sombrio, vamos falar sobre a parte sombria do Papa. O lado sombrio do Papa, ele aparece quando ele se torna excessivamente rígido e dogmático, tá?
excessivamente rígido e dogmático. Quando mal aspectado, ele pode representar uma figura muito autoritária, tipo aquelas figuras, aqueles líderes religiosos que ficam impondo suas crenças, impondo seus valores de forma inflexível. E dessa forma ele vai sufocando a individualidade e o pensamento crítico da pessoa, né? Então, o Papa, na sua parte negativa, ele simboliza uma recusa em questionar normas, uma recusa em questionar as normas e tradições, quer dizer, ele não aceita que alguém questione as normas e as tradições, porque ele está muito preso no sistema de crenças ultrapassados, sistema opressivos, tá? Ele indica que o consulente está sendo influenciado por regras e estruturas que não servem mais ao seu propósito e que é hora de buscar novas formas de pensamento, novas práticas, tudo isso, tá? Sair daquela coisinha lá bem estruturada, né, que está totalmente ultrapassada. Em questões do amor, né? Voltando às questões do amor na parte negativa, essa carta se manifesta como um relacionamento sufocado por expectativas sociais, expectativas religiosas, aquela pessoa mais tradicional que quer casar, sabe? Aquela pessoa que não aceita juntar, né? É isso. Então a pessoa está muito sufocada, né, por expectativas sociais, expectativas religiosas, onde a autenticidade ela é sacrificada em nome da conformidade, vamos dizer assim, né? Então, também voltando ao ambiente de trabalho, o Papa, na parte negativa, ele indica um ambiente opressor, onde a inovação e a criatividade, o que acontece com elas? São sufocadas por regras antiquadas. Tá bom, gente? Então, para concluir o nosso vídeo, a carta do Papa ele é uma poderosa representação de tradição. Representação de tradição, sabedoria e estrutura espiritual. A carta do Papa, ela lembra a gente de buscar orientação em fontes respeitáveis, de agir com integridade, agir com ética, em todas as áreas da vida. Mas ela também nos alerta para o perigo de tentarmos nos tornarmos excessivamente dogmáticos, excessivamente inflexíveis. E essa carta lembra que o crescimento espiritual e o crescimento pessoal deve ser equilibrado entre o respeito e as tradições. E também a abertura de novas ideias, né? Porque o Papa, ele nos ensina que, embora a estrutura e a ordem sejam bem necessárias, é igualmente importante a gente manter a mente aberta e o espírito bem receptivo a mudanças, tá bom? Então, gente, muito obrigada a quem ficou até aqui. Mais uma vez, dá um like, curte, compartilha, tá bom? Comenta se alguém tiver alguma dúvida, que eu vou me esforçar para responder todas as dúvidas, tá bom? Fiquem com Deus e bye, bye!